Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram nos tempos da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Queridos irmãos, estamos agora, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, começando o nosso culto natalino, e por isso nós damos as boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco desse momento. Um momento especial, porém um momento diferente. O Natal celebrado nos lares, celebrado nas casas, não temos a oportunidade de estar juntos na igreja, mas estamos juntos agora virtualmente. E nós vamos fazer a lembrança daquele dia, daquela noite especial em que o Salvador nasceu, a noite que mudou toda a história. Vamos fazer como os pastores que disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ele nos deu a conhecer o seu amor, revelado na pessoa do seu Filho, o nosso Redentor. Eu quero convidar você, portanto, para orar comigo, agradecendo a Deus por estarmos juntos e agradecemos por mais este Natal. Ó Deus bondoso e onipotente, que na sua graça nos deu o seu Filho para a nossa salvação. Nós te louvamos e te bendizemos por mais este Natal e pedimos que a luz do teu Espírito Santo possa iluminar os nossos corações e as nossas mentes, para que a mensagem que foi proclamada há mais de 2000 anos continue reverberando em nossos corações. E assim como fizeram os pastores, os magos, os anjos, nós também, como teu povo, possamos te louvar e te bendizer por tão grande salvação que o Senhor nos concede por meio do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, aquele pelo qual nós te oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nós gostaríamos, nesse primeiro momento, de convidar você para cantar conosco o hino O Nascimento de Jesus, número 241. Participar deste hino especial de Natal. Mal suponha aquela gente em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente
Celebrar o Natal é contar uma história, grande história, história de como Deus nos enviou seu Filho para a nossa salvação. Por isso, nós vamos fazer agora a leitura do Evangelho, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20, narrando assim os acontecimentos do Natal. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Irmãos, este é, sem dúvida, um Natal muito diferente de todos os natais que nós já comemoramos. Natal em tempo de pandemia, um Natal em tempo de medo, Natal em tempo de enfermidade, um Natal em tempo de morte, um Natal em tempo de luto. Nesse contexto tão difícil, será que é possível comemorar o Natal? Será que nós devemos, de fato, comemorar o Natal? E a resposta é sim, nós devemos comemorar o Natal. Mas para que esse sim seja um sim que faça sentido e a nossa comemoração não se torne uma forma cínica de comemorar o Natal, uma forma ilusória de comemorar o Natal, nós temos que comemorá-lo corretamente. E o que significa comemorar o Natal corretamente? É comemorar o Natal como, de fato, um ato de fé e de esperança na palavra de Deus. Isso significa, em primeiro lugar, que nós temos que comemorar o Natal também fazendo uma crítica. Uma crítica à maneira como o Natal tem sido encarado pelo mundo. Um Natal de embriaguez, um Natal de consumismo, um Natal de hipocrisia que muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa e com a obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É preciso ser crítico a essa visão de Natal. Um Natal que muitas vezes se resume a um conjunto de palavras melosas, de palavras repetitivas, que não significam quase nunca coisa alguma. Porque as mesmas pessoas, e nós, às vezes, que dizemos essas palavras no Natal, paz, amor, fraternidade, felicidade, ao longo dos demais dias do ano,
vivemos de uma forma completamente oposta a estas palavras. Vivemos o ano inteiro como se Deus não existisse, como se o nosso próximo não existisse, sem amor a Deus, sem amor ao nosso semelhante. Quando chegamos nesse período do ano, então mandamos mensagens de fraternidade, de amor, de bênçãos para todas as pessoas. O Natal, que muitas vezes é cheio de palavras que dizem respeito ou evocam os valores cristãos, mas que no cotidiano é completamente diferente daquilo que se. Então é importante comemorar o Natal, mas é importante primeiro criticar essa maneira de comemorar o Natal, que é contrária àquilo que de fato a mensagem do Evangelho nos ensina sobre Jesus, sobre as suas palavras, sobre a sua missão e sobre aquilo que deve acontecer conosco a partir do nosso encontro com Jesus. Nós não podemos manter uma comemoração natalina que é uma mera confraternização vazia e tão distante de Deus e do nosso semelhante. Então, se é para comemorar o Natal, nós temos que comemorar o verdadeiro Natal de Jesus. E onde é que nós vamos encontrar este verdadeiro Natal? No Evangelho. E no Evangelho nós aprendemos que o Natal de Jesus é um Natal que nos lembra de rejeição e daqueles que são rejeitados. Nós lemos no versículo 7 do texto que lemos há pouco, a família de Jesus não encontrou lugar na hospedaria. E o Filho de Deus precisou nascer numa manjedoura. O Filho de Deus, portanto, nasceu neste mundo em humildade e pobreza. A primeira roupa daquele que foi e é o Rei do Universo foram trapos humildes, assim como no final da sua vida a sua coroa seria uma coroa de espinhos. As primeiras testemunhas do nascimento do Filho de Deus provavelmente foram aqueles animaizinhos do curral, como aparece nos presépios que foram imaginados pelos artistas ao longo do tempo. As primeiras pessoas a visitarem o menino Jesus recém-nascido eram pastores, personagens desprezados, que ninguém dava importância e que muitas vezes eram vistos com maus olhos pelos seus contemporâneos. Ali, naquela manjedoura, portanto, não estavam os poderosos do mundo, não estavam os ricos do mundo, não estavam os sábios do mundo. A riqueza, a sabedoria e o poder do mundo não compareceram ao Natal, apesar do fato de que aquele que estava nascendo era, de fato, o detentor de toda a verdadeira riqueza, de toda a verdadeira sabedoria e de todo o verdadeiro poder. Então é preciso ter isso em mente quando nós comemoramos o Natal, que ali as realidades celestes não coincidem com as realidades humanas. Aquilo que é eterno está ali revelado na pessoa do menino que nasceu em Belém, oculta aos olhos daquelas pessoas que preferem se deixar levar pelas ilusões e pelas aparências. Mas, quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos que a verdadeira riqueza, que o verdadeiro poder, que a verdadeira sabedoria estavam ali, naquele lugar humilde, naquela manjedoura humilde, então o Natal se revela para nós no seu verdadeiro sentido e no seu sentido mais pleno, que pode ser traduzido nas palavras dos anjos aos pastores. Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E também o louvor que se seguiu a estas palavras. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O Natal de Jesus, portanto, é muito mais do que uma festa de fim de ano. O Natal de Jesus é muito mais do que uma confraternização familiar ou mesmo um tempo de descanso. O Natal de Jesus, para quem consegue compreender quem é aquele menino que nasce em Belém, é a maior prova e a maior certeza que nós podemos ter que Deus nos amou, de que Deus nos ama e de que ele veio ao mundo para mudar a nossa história. Por isso, o texto vai nos dizer que, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Maria guardou as palavras que ela ouviu e as coisas que ela viu no seu coração. Porque o Natal de Jesus é um Natal para a gente, de fato, guardar no coração. Guardar no coração, porque ele é muito mais do que uma data. É uma realidade
para ser lembrada e vivenciada todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida. Nós temos que nos lembrar que o Filho de Deus veio ao mundo para a nossa salvação. Que o Verbo se fez carne, como diz o Evangelho de João, e habitou entre nós e vimos a sua glória. Que o Verbo se fez carne e assumiu a nossa condição humana, assumiu sobre si os nossos pecados na cruz, que o Natal é inseparável da crucificação e também da ressurreição do Filho de Deus. Por isso, que mesmo num tempo tão difícil como o nosso, tempo de pandemia, nós devemos comemorar o Natal. Aliás, é um tempo oportuno, talvez até mais do que outros tempos, de se comemorar o Natal, porque nós lembramos que na escuridão da realidade presente brilha uma luz que não vem dos homens, mas a verdadeira luz, como diz o Evangelho de João, e vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Que nós possamos, de fato, então, comemorar assim o Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E vamos fazer isso, como nós temos feito nessas últimas semanas, né, durante todo o período do Advento. Nós acendemos as 4 velas do Advento, cada domingo representado aqui por uma vela, e a ideia é que essas 4 lâmpadas, elas preparam a lâmpada principal, a vela principal, que está bem aqui no meio, e ela representa a chegada do Filho de Deus. É a luz do mundo, aquele que veio de fato para trazer a plenitude da luz. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos agora acender essa 5ª vela, e ao acender essa 5ª vela, nós vamos nos lembrar das palavras do evangelista. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E mais adiante, o Evangelho de João também diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, para celebrar aquele que veio ao mundo, vamos acender essa 5ª e última vela, na certeza que Deus, na sua graça, nos concedeu a luz da vida, a luz da salvação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesse instante, para marcar esse momento, vamos confessar a nossa fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, recitando um credo muito antigo da Igreja, um credo do século IV, que é reconhecido pelas igrejas evangélicas, inclusive pela Igreja Presbiteriana, que é o credo niceno-constantinopolitano, ou simplesmente credo niceno. Vamos recitar juntos este credo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para nossa salvação desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Virá de novo em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reinado não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor, a fonte da vida que procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Estamos assim chegando já à parte final do nosso culto, mas não seria um culto de Natal se nós não cantássemos também, mesmo que seja o hino mais famoso de Natal, que é o Noite de Paz.
Sempre que cantamos esse hino na igreja, eu fico muito emocionado. E para mim é muito difícil não estar com vocês pessoalmente para cantarmos este hino. Mas que a memória daquela noite tão especial, daquela noite tão santa, daquela noite tão diferente, transformadora, possa renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança e renovar a nossa certeza no amor daquele que entregou tudo por nós, entregou a si mesmo para a nossa salvação, e veio a primeira vez como Verbo feito carne para nos trazer vida, e voltará a segunda vez para completar sua obra e, de fato, realizar plenamente o reino que ele iniciou. Noite de paz é o hino que nós vamos ouvir e cantar agora. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Estamos chegando ao momento final desse culto de ação de graças pelo Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero lembrar aquilo que nós anunciamos ao longo das semanas do Advento, foi o desafio do Natal solidário, fazermos desse Natal, apesar da impossibilidade de estarmos juntos, um momento também de compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor, seja porque elas estão com uma necessidade material, seja porque elas estão com alguma outra necessidade, mas que durante esse período, né, no dia de hoje ou antes, se você já fez isso, não tem diferença. O importante é que você tenha escolhido uma família, uma pessoa, para de alguma forma presenteá-la nesse Natal, manifestando assim a solidariedade, manifestando assim o amor de Deus e lembrando que o Filho de Deus veio ao mundo para trazer vida e para trazer paz, e que esse é o desejo de Deus, que todos sejam alcançados por essa vida, que todos sejam alcançados por essa paz. Então, se você pôde fazer assim, se você pôde dar esse sentido também de solidariedade ao seu Natal, eu tenho certeza que, mesmo que o grupo aí na sua casa seja um grupo menor do que é em outras ocasiões, mesmo que você esteja reunido apenas
com a sua família dentro da sua casa, mas certamente você vai estar também com o seu coração unido a outras famílias, a outras pessoas, abençoando outras pessoas e outras famílias, para que de fato esse Natal seja um Natal feliz para muitas pessoas, seja um Natal abençoado e abençoador para muitas pessoas. Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração nós vamos agradecer por todas as pessoas que participaram desse momento especial, que estão participando também deste culto. E após a nossa oração, nós vamos dizer as palavras finais, baseadas em Lucas 2, 29 a 32, que são as palavras de Simeão quando viu o menino Jesus. Serão as últimas palavras nossas após a oração. E aí, após dizermos essas palavras, nós vamos ter uma música especial que foi gravada pelo grupo de louvor da nossa igreja, pelo grupo musical da nossa igreja, que é uma música do Projeto Sola, chamada Filho de Deus. Então, nós vamos orar, vamos dizer as palavras de Simeão, agora despede em paz os teus servos, e logo em seguida, finalizando o culto, então nós ouviremos esta música especial gravada pelo grupo musical da nossa igreja. Oremos. Senhor, nós te rendemos graças mais uma vez pela misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. E principalmente por essa grande manifestação do teu amor para conosco, que foi o teu Filho ter se tornado semelhante a nós em todas as coisas. O Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, manifestando a tua glória. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada pessoa, cada irmão, cada família que está participando deste momento de culto, visitando de modo especial os aflitos, os enfermos, os necessitados, os desamparados, os desanimados. Que a luz do Senhor possa brilhar no coração de cada um. Jesus Cristo, de fato, possa nascer em cada coração, em cada vida. Que o Natal faça parte da nossa existência. Certeza do teu amor, certeza do teu cuidado, a certeza da tua salvação. E que no decorrer dos dias, sejam eles bons ou maus, que tenhamos pela frente, nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor nos amou, que o Senhor nos ama, que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Muito obrigado por mais este Natal, em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora, Senhor, podes despedir em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou.
é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz, brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação. Padre